Bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos estar cobrindo o iceberg de mistérios, sim, os maiores mistérios que já aconteceram, e esse iceberg está organizado em várias camadas, desde o topo do iceberg até as águas mais profundas. Nesse iceberg tem muitos tópicos e eu vou estar tentando abordar todos eles. E esse iceberg já está bem completo e bem interessante para a gente estar comentando aqui no YouTube sobre ele. Então, bora começar a falar sobre o iceberg. J. B. Cooper. J.B. Cooper é o epiteto popularmente usado para se referir a um homem não identificado que sequestrou um Boeing 727 da Northwest Airlines no espaço aéreo entre Portland, Oregon e Seattle, Washington. No dia 24 de novembro de 1971, extorquiu uma quantia de US$ 200.000 em resgate, pulando de paraquedas para um destino incerto. Apesar de uma grande perseguição e uma investigação ainda ativa pela FBI, o culpado nunca foi localizado ou positivamente identificado. O caso permanece como o único sequestro aéreo sem solução na história da aviação dos Estados Unidos. O monstro de Pop Leak. O monstro Pop Leak é uma lenda urbana dos Estados Unidos. Tal folclore circunda os arredores de uma ponte em uma estrada de ferro diante do riacho de Pop Leak, em Louisville, que é uma cidade de Kentucky. Geralmente, essa criatura é associada a características de um homem-bode com um corpo deformado e pernas fortes cobertas de pelo de cabra, um nariz aquilino e olhos grandes. Algumas histórias afirmam que o monstro pula sobre os tetos de carros passando sob ele, e há aquelas que sugerem que ele ataca suas vítimas com um machado coberto de sangue. É angariado de chifres protuberantes em sua testa, que também são curtos e afiados. As histórias contam que a criatura utiliza-se de suas técnicas de hipnose para atrair as suas vítimas em direção ao cavalete para serem ceifadas antes do trem se aproximar. E pesquisando mais a fundo, eu encontrei num site americano que um casal de turistas tinham ido procurar esse monstro e eles acabaram morrendo, sendo atropelados por um trem e jogados a 25 metros da ponte ferroviária. A mulher morreu enquanto explorava o que ela e o namorado acreditavam erroneamente ser um trilho de trem abandonado em Louisville, nos Estados Unidos. I Feel Fantastic. I Feel Fantastic é um vídeo que foi criado por uma inteligência artificial reproduzindo uma música. E esse vídeo, mesmo por parecer muito macabro, e é macabro porque é literalmente um robô com a voz toda desafinada cantando uma música ruim pra caramba. A história por trás de tudo isso é na mitologia grega antiga, que Pigmalião era um escultor cipriota altamente talentoso, e ele ficou enojado quando viu as poetídees se prostituindo. Essas mulheres foram punidas por Vênus por sua falta de adoração com uma pele áspera e uma natureza crua. E o Pigmalião ele sentiu repulsa e decidiu procurar um companheiro perfeito e acabou criando uma estátua de noiva que deu origem nesse vídeo misterioso. Então, bora pro próximo. Efeito borboleta.
O fenômeno da sensibilidade em relação a pequenas perturbações nas condições iniciais foi descrito através de uma alegoria, apelidada de efeito borboleta, segundo a qual o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas. O efeito borboleta é basicamente uma decisão que você toma que pode mudar completamente no tempo, mudar tudo. Então, por exemplo, se eu for chutar uma bola e eu perder a minha unha do dedão, sendo que eu tinha um campeonato à tarde de futebol, eu não vou poder jogar. Aí meu time perde, eu perco a oportunidade de ir pra um time grande. Aí um efeito borboleta do caramba. E se eu não tivesse chutado aquela bola? Não tem muita coisa, então é isso, o efeito borboleta. Real Demons Calget on Tape. O desaparecimento de Elisa Lam. Elisa era uma estudante canadense de 21 anos que desapareceu em 2013 do Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, durante uma viagem aos Estados Unidos. Quando Elisa Lam foi encontrada morta na caixa d'água de um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2013, as circunstâncias de sua história eram tão bizarras que pareciam tiradas de um roteiro de filme de terror. Havia ali todos os ingredientes. Um vídeo que viralizou, cidadãos anônimos investigando sua morte e tecendo comentários online. Um mistério na internet. Um vídeo de Elisa gravado no elevador antes dela desaparecer viralizou quando foi postado pela polícia de Los Angeles durante a investigação. As portas do elevador não fecharam. Ela parecia estar falando com alguém que não foi visto. Seus movimentos eram estranhos. Ela entrava e saía do elevador. Então, desapareceu. Algumas pessoas afirmaram que o vídeo era prova de atividade sobrenatural e teorias da conspiração ainda existem sobre o desaparecimento da jovem.
Antes de Elisa desaparecer no Hotel Cecil, o lugar já tinha um histórico de má reputação. Era um local com histórico de overdoses e onde assassinos em série haviam se hospedado. Há histórias macabras que as pessoas gostam de revisitar, como Richard Ramirez, que já se hospedou no hotel, Jack Unterweger e, claro, Elisa Lam. Até hoje não obtivemos respostas sobre o caso. Nunca obtivemos uma solução para esse triste caso. A teoria da internet vazia. A teoria da internet vazia. A internet, ela parece vazia e sem pessoas e também é desprovida de conteúdo. Comparada com a internet de, digamos, 2007 ou antes, a rede de hoje é totalmente estéril. Não há para onde ir e nada mais para fazer, ler ou experimentar. E o bizarro algoritmo do Google, que consegue saber tudo que você gosta e quer pesquisar na hora, dá a entender que a maioria dos usuários são robôs que coletam suas informações e que praticamente não existem mais humanos na internet. Game Boy Camera é um acessório utilizado pela Game Boy para fotos monocromáticas. Com o auxílio da Game Boy Printer, é possível imprimir as fotos em papel adesivo, através do Transfer Pack acoplado ao controle do Nintendo 64. Pode-se passar as fotos tiradas do rosto para colocar em personagens de jogos. Esse easter egg ele acontece se caso você abrir o seu Game Boy Camera e clicar várias vezes o botão Run, que ao ser clicado inúmeras vezes aparece um rosto perguntando o porquê que você está correndo. Os desenvolvedores nunca falaram sobre. Foram criadas até teorias em cima desse caso, teorias da conspiração que dizem que as pessoas desses rostos faziam parte de uma seita e quem não tinha o rosto com os desenhos era uma vítima. Toda essa creepypasta não fez o menor sentido e isso não passa de uma brincadeira dos desenvolvedores que queriam botar medo nas pessoas como uma forma de fazer marketing na época. Cheese House Hospital em H. Essa casa tem pessoas nela. Ou Cheese House Hospital em H. Esse vídeo fala sobre uma casa que não é um lar. Uma família mora lá. Só que não é uma família. São pessoas que vivem juntos. Esse vídeo é uma metáfora para pais que ignoram a saúde mental de seus filhos. Esse vídeo retrata sobre adolescentes que se afastam de sua própria família e os pais não valorizam o bem-estar dos filhos e sim a própria reputação da família. Esse vídeo é uma obra que foi muito bem feita e o vídeo já foi postado em 2016 e já vai completar 8 anos daqui 3 meses. Esse vídeo foi uma obra muito bem feita que retrata perfeitamente uma metáfora sobre pais que cagam e andam por seus próprios filhos. Esse vídeo é apenas uma obra e não tem nada de real. É apenas obra de computação, CGI e muita inteligência e um vídeo muito interessante que retrata basicamente como que é hoje em dia, pais que não ligam para a saúde dos filhos e casas que são apenas casas, não lares e famílias que não são uma família e sim pessoas que vivem juntas. Efeito placebo.
O efeito placebo é uma das coisas mais incríveis da ciência. O efeito placebo é uma coisa que acontece quando você está doente e você consegue, por algum motivo, se curar apenas usando o poder da mente. Isso foi realizado um experimento onde foi colocado 40 pessoas em cada sala. Tinham duas salas, colocaram 40 em cada uma. Em uma sala, deram pílulas de remédio normais para a doença daquela pessoa. E na outra sala foram dadas pílulas de farinha. Sim, pílulas de farinha que não tem reação alguma. E 40% das pessoas da sala, das pílulas com farinha, milagrosamente se curaram da doença que elas tinham. E isso é o efeito placebo, é a capacidade de você conseguir se curar usando apenas a mente, ou muitos chamam de fé. O manuscrito de Voynich. O manuscrito Voynich deve sua denominação a Wilfrid Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros que adquiriu o livro no colégio jesuíta de Villa Mondragone, em Frascati, em 1912, através de um padre jesuíta, Giuseppe Joseph Strickland, que nasceu em 1864 e morreu em 1915. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes de sua biblioteca, que era formada por volumes do Colégio Romano que tinham sido transportados ao Colégio de Mondragone junto com a Biblioteca Geral dos Jesuítas para evitar a sua expropriação pelo novo Reino de Itália. O manuscrito contém diversas anotações que parecem ser muito importantes e anotadas por um homem de grande intelecto. Essas anotações foram escritas em mais de 200 páginas que não conseguimos traduzir até hoje. O manuscrito contém conteúdos extremamente complexos que nem dão para ser lidos, porque o idioma escrito nunca foi identificado e nunca conseguimos codificar ou ler. O livro contém um conteúdo incompreensível, ganhando a alcunha de O Livro que Ninguém Consegue Ler. Ele foi descoberto na Polônia em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfrid Voynich. A foto da família Cooper. A foto da família Cooper é um mistério que permanece até os dias de hoje. Essa foto foi tirada por uma pessoa que não conhecemos e o nome dessa família é Família Cooper. E eles estavam em um dia normal e foram tirar uma foto enquanto comiam. E depois que a foto foi batida, quando eles foram olhar a foto, eles se depararam com essa criatura que vocês estão vendo ao canto superior esquerdo da foto. O caso permanece um mistério até hoje, nenhum canal do YouTube fala ou comenta sobre isso. Só os canais gringos. Eu nunca vi nenhum canal BR falando sobre isso. Eu procurei a fundo no YouTube e não encontrei nada. Após muita investigação no Reddit, eu cheguei à conclusão de que a foto provavelmente foi encenada, pois essa foto existe desde os anos 50. E alguém pode ter muito bem colocado um cadáver falso ali em uma quesito de encenação, porque não faz sentido a foto estar centralizada dessa forma, como se tivesse um quinto participante ali. A foto não faz o menor sentido ter aquele enquadramento, porque não tem ninguém e só tem o cadáver caído do telhado, e não faz sentido o fotógrafo querer também enquadrar o cadáver na foto, o que dá a entender que tinha um quinto participante ali que foi recortado e substituído pelo cadáver. O efeito espectador.
O efeito do espectador ou difusão de responsabilidade é um fenômeno observado em psicologia social e descrito pela primeira vez por John Darley e Bibi Latané em um estudo de 1968, que aponta para o fato de que a presença de outras pessoas diminui a chance de uma pessoa intervir em uma situação de emergência. O efeito do espectador é o fenômeno no qual, mesmo que haja várias pessoas observando uma injustiça acontecendo, como um crime de difamação, racismo, homofobia ou até mesmo bullying, por exemplo, a grande maioria das pessoas não se mobiliza para ajudar a vítima. O efeito do espectador é muito comum hoje em dia, que são basicamente as pessoas que, ao invés de ajudar alguém que está passando por um problema, ela simplesmente pega o celular e filma. Chip Chan é uma mulher coreana de idade indeterminada que afirma ter sido implantada uma arma de controle mental e também alega que está sendo mantida como refém por um policial corrupto, conhecido como P. Usando vários sites, ela transmite ao vivo seu apartamento diariamente há mais de uma década. Chip Chan foi descoberta pela primeira vez em um tópico de webcam do 4chan em 2008. Nesses tópicos, os usuários exploraram várias webcams de código aberto e postam descobertas interessantes. Chip-chan foi descoberta dormindo em uma posição incomum e inicialmente foi considerada morta, o que chamou a atenção no local. Logo ficou claro que ela estava dormindo, embora por períodos anormalmente longos, em horários incomuns do dia. Ela dorme em posições extremamente desconfortáveis, sentada em uma cadeira ou deitada no chão. Uma usuária anônima finalmente encontrou seu blog WordPress, que por sua vez levou a dezenas de outros blogs, na qual ela afirmava ter sido implantada uma arma de controle mental em um osso cartilaginoso a 3 centímetros do tornozelo. Ela também acredita ter um chip implantado sobre a sobrancelha esquerda. Há webcams instaladas por todo o apartamento que ela conhece, provavelmente instaladas por ela mesma. Todos os seus quartos estão repletos de cartazes escritos em coreano. As transmissões são acompanhadas por um clipe de áudio onde ela, com sua própria voz, informa ao espectador sobre P, a arma de controle mental e sua situação. Ela passa o tempo navegando na web e dormindo, geralmente por mais de 12 horas seguidas. Ela parece bastante desleixada, com a saúde debilitada e extremamente letárgica. Chip Chan é uma mulher que sofre de esquizofrenia e infelizmente vive em condições precárias devido ao sistema norte-coreano, sul-coreano, japonês e asiático não colaborar muito com a ajuda a pessoas que sofrem de transtornos mentais. Chip Chan está até hoje fazendo lives e não se sabe ao certo a sua situação. William Afton, Burn in the Hell. William Afton, Burn in the Hell é um vídeo que foi publicado dia 14 de junho de 2021. Esse vídeo contém um grande jumpscare onde retrata o personagem William Afton em uma cena completamente assustadora em que ele aparentemente está queimando no inferno. Esse vídeo retrata o vilão de FNAF William Afton, que foi um cara que fez umas coisinhas aí que eu prefiro não falar nada. William Afton, ele foi nesse vídeo colocado como um super vilão que está sendo queimado enquanto grita e emite barulhos perturbadores. Esse vídeo não passa de um vídeo besta de jumpscare que foi publicado para tentar assustar as pessoas, onde é colocado o vilão William Afton em uma posição de que ele está queimando no inferno, que é o lugar dele. Então, bora pro próximo. Sigi
Giz. Sige Giz. É um clipe que eu encontrei na parte estranha do YouTube. Esse vídeo foi publicado pelo canal Príncipe Subliminal em 25/5/2008. No entanto, ele não é o autor dessa curta-metragem. Foi ele que adicionou a música distorcida e assustadora que você pode ouvir. O clipe original é de um filme chamado Begotten, publicado em 1989 por Edmund Elias Merhige. O filme é todo preto e branco e visualmente bastante interessante. É sobre Deus se matando, o que você pode ver aqui, e dando luz à Mãe Natureza. Então dá à luz a um Homem-Deus, que é morto pelas pessoas. Pessoalmente não assisti, mas assisti uma crítica e li comentários que ele pareciam concordar que era meio chato. Além disso, o DVD parece ser bem difícil de encontrar, mas não se preocupe, você tem a sorte de estar na era em que pode encontrar o filme inteiro de graça no YouTube. Kenopsia. Kenopsia é a tentativa de descrever a sensação de solidão e abandono ao entrar em um lugar normalmente movimentado, mas que está vazio. Eu acho que você, quando tentou reinstalar aquele jogo da sua infância e tentou jogar de novo, e você percebeu que aquele lugar que normalmente era cheio e movimentado está completamente vazio. As pessoas sumiram, todo mundo que estava lá foi embora e provavelmente nunca irão voltar. A sensação de estar completamente sozinho, olhar para todos os lados e se sentir observado e ter sensações de que ainda tem gente lá, mas que você não pode ver. Satoshi Nakamoto. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que está circulando nos tempos atuais. Você já parou para pensar quem é o criador do Bitcoin? O criador do Bitcoin é Satoshi Nakamoto, ou Nakamoto Satoshi. Esse é o pseudônimo utilizado pela pessoa ou pessoas que criaram a moeda virtual Bitcoin. Como parte da implementação, Nakamoto também desenvolveu o primeiro banco de dados de blockchain. No processo, Nakamoto foi o primeiro a resolver o problema do duplo gasto com criptomoeda usando uma rede em ponto a ponto. Nakamoto foi ativo no desenvolvimento de Bitcoin até dezembro de 2010. Em 22 de maio de 2010, agora conhecido como Bitcoin Pizza Day, sua criação foi implementada por Laszlo Nyanksez, quando ele concordou em pagar 10.000 bitcoins por 2 pizzas do Papa John's. Há diversas teorias a respeito de quem poderia estar por trás da verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, mas por enquanto são apenas especulações. Em 2009, Nakamoto apresentou o conceito Bitcoin no grupo de discussões chamado The Cryptographic Mailing. Em 2009, lançou a rede Bitcoin, que começa a funcionar com o lançamento do primeiro cliente Bitcoin open source e a emissão dos primeiros Bitcoins. Até hoje não se sabe ao certo a identidade de Satoshi Nakamoto. Benjamin Solari Parravicini. Benjamin nasceu em 8 de agosto de 1898 e faleceu em 13 de dezembro de 1974. Ele foi um artista visual argentino conhecido por suas supostas habilidades psíquicas para prever eventos futuros. Entre as suas alegadas previsões estavam o lançamento do Sputnik 2, o advento da televisão, o desenvolvimento da inseminação artificial, os ataques terroristas de 11 de setembro, as crises de Suez de 1956, a Revolução Cubana e a ascensão de Fidel Castro, e muitos outros eventos históricos. Benjamin nasceu em Buenos Aires, filho de Benjamin Tomás Solari e Dolores Parrafini Noriera. Era o mais velho de 8 irmãos e foi apelidado de Pelón, literalmente, sem pelos, devido à sua calvície.
Dedicou sua vida à pintura e teve uma carreira de bastante sucesso. Em 1927, durante uma exposição de artes em Buenos Aires, Parravicini foi parabenizado então pelo presidente da Argentina, Marcelo Torquato de Alvear, que esteve presente na mostra. Mais tarde foi premiado em uma mostra internacional de arte que ocorreu na capital e foi convidado a expor alguns de seus desenhos em Liege, na Bélgica, onde ganhou uma medalha de ouro e ainda impressionou o rei Alberto I, que comprou um de seus desenhos. Mindy Fuck, The Perfection Girl. Mindy Fuck é um quadro que falam sobre fotos com imagens que passam despercebidas, como uma foto qualquer que tem uma história bizarra por trás. E Mindy Fuck The Perfection Girl é uma dessas histórias. E quando você vê, cagará tijolos. Foi que o cara do site falou. Ok, aqui está a história da garota. Ela estava no Canadá e morreu por beber anticongelante. Seu nome era Mary Ann Hialeb e ela estava em uma festa em um apartamento de um veterano do colégio, em Vancouver. O irmão mais novo desse veterano aparentemente batizou algumas bebidas com anticongelante para fazer com que as garotas ficassem bêbadas mais rapidamente. Mas ele não sabia que era veneno e que poderia matá-las. A única que bebeu o veneno foi Mary Ann e ela já tinha bebido outras coisas antes. Ela ficou extremamente bêbada e começou a reclamar que não estava enxergando nada. O garoto a convenceu a tirar suas roupas e posar para algumas fotos. Ele saiu para pegar a câmera, deixando a garota sozinha no quarto. Quando ele voltou, perguntou novamente se não tinha problema em tirar a foto. Como ela não respondeu nada, ele entendeu que estava tudo bem e tirou uma ou duas fotos. Ele perguntou se ela poderia mudar a posição, mas ela ainda não respondia. Então ele mesmo a moveu. Entre outra foto a outra, o garoto as passava pelo computador e colocava na internet. E só foi após a quarta foto que ele percebeu que ela não estava respirando. O garoto entrou em pânico e chamou a ambulância, mas era tarde demais. Ela já estava morta. Quando foi avisada da morte, a mãe da garota entrou em choque e disse: Eu sou seu sonho, mente perdida. Eu sou seus olhos quando você não está. Eu sou sua dor enquanto você sofre. Você sabe que é triste, mas é verdade. A leitora ainda encontrou as outras fotos da garota, supostamente tiradas pelo garoto. Funk Town. Funk Town é uma música que é uma música bem animadinha, pra falar a verdade. Uma música tipo tan 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 tan. É uma música que já tem um tempo que foi criada e é uma música bem interessante. É uma música como qualquer outra. Essa música tem 2 anos de existência e essa música infelizmente foi usada na produção de um vídeo gore. E esse vídeo também se chama Funk Town. Esse vídeo mostra a execução de um cara pelo cartel mexicano. Sim, o cartel mexicano tortura e mata um cara e postou no Portal do Zacarias. O Portal do Zacarias é um site onde as pessoas podem ver notícias, só que é uma notícia bem em primeira mão. Você pode ver até o vídeo do ocorrido e... Cara, é muito bizarro porque você também pode assistir um grupo enfiando faca na cara do maluco, trucidando, torturando e tudo isso em 1080p tranquilamente no seu celular. Esse vídeo, ele foi gravado, eu não sei qual que foi a data, mas esse vídeo foi gravado, acho que já faz um tempinho, e foi postado no portal do Zacarias e várias pessoas viram. E esse vídeo tomou uma proporção muito grande, a ponto que todo mundo tava ligando a música do Funk Town a esse vídeo totalmente perturbador. Funk Town é um vídeo totalmente macabro que é basicamente um assassinato gravado. E não é só assassinato, é tortura, sangue e uma brutalidade sem tamanho. John Frum.
John Frum é uma figura associada a um movimento religioso e social que emergiu na ilha de Tanna, em Vanuatu, no Pacífico Sul. Ele é reverenciado como um líder messiânico por alguns habitantes da ilha, principalmente pelo povo de Cargo, uma crença que se originou durante o período colonial. A história de John Frum está envolta em mistério e mitologia. Ele é frequentemente retratado como um líder militar, às vezes associado a um soldado americano, apesar de não haver registros históricos ou comprovações sólidas de sua existência como uma pessoa real. O movimento em torno de John Frum se desenvolveu a partir de crenças locais, e sua identidade pode ser uma combinação de figuras históricas, lendas e mitos. Os seguidores de John Frum acreditam na promessa de sua volta, carregando consigo riqueza e prosperidade para o seu povo. A celebração mais conhecida associada a essa crença é o John Frum Day, realizada anualmente em 15 de fevereiro. Durante esse evento, os seguidores vestem uniformes improvisados, marcham em desfiles e realizam rituais para homenagear e invocar a vida de John Frum. Embora John Frum possa ser considerado um fenômeno cultural fascinante, é importante respeitar as crenças e tradições das pessoas de Tanna e compreender que sua importância vai além do que pode ser facilmente explicado ou compreendido por aqueles de fora da comunidade. Viral Vídeo. Viral Vídeo foi um vídeo lançado pela internet no dia 24 de setembro de 2017. Esse vídeo foi lançado pelo youtuber Tristan Lambert. Esse vídeo contém quase 50 mil visualizações e 700 likes. Esse vídeo tem 3 minutos e é basicamente um daqueles vídeos amaldiçoados que as pessoas fazem uma original footage. Pra quem não sabe, é uma filmagem original. Elas fazem isso e deixam ela totalmente distorcida, com imagens macabras, no intuito de lançar tipo um vídeo para a internet de filmagem original. Basicamente, é um vídeo macabro que eles lançam para a internet. Esse vídeo contém o intuito de assustar as pessoas e é basicamente a cara do Tristan Lambert exibida toda distorcida no vídeo, com um áudio totalmente macabro e distorcido tocando de fundo. Esse vídeo ele não é recomendado para qualquer pessoa porque ele contém sons totalmente macabros e observando os comentários do vídeo eu percebi que se você colocar ao contrário vai aparecer uma mensagem subliminar. Só que procurando no Reddit, na internet sobre esse vídeo eu não achei absolutamente nada porque o vídeo não é muito famoso e contém apenas 50 mil visualizações. Se você quiser pesquisar sobre esse vídeo, o nome é Viral Vídeo Oficial. Esse vídeo não é para qualquer pessoa e se você tem medo e se impressiona fácil, não pesquise. A imagem original da foto do Jeff the Killer. Esse mistério não é tão confortável de ser contado como todos os outros, pois esse mistério ele fala sobre um caso bem triste. Vamos lá. Kate Robinson. Kate Robinson era uma mulher que infelizmente ela sofria de sobrepeso e ela usava o aplicativo do 4chan como uma forma de poder postar as fotos dela e tentar melhorar um pouco sua autoestima. Em um dia qualquer, ela postou uma foto. Guarde bem essa foto. E um tempo depois, um usuário do 4chan fez uma montagem da foto dela, distorcendo completamente, e deu origem a uma das primeiras fotos do Jeff the Killer. Ele pegou o rosto da mulher e modificou completamente no Photoshop, deixando aquela coisa bizarra. Investigando mais a fundo, eu descobri que Kate Robinson não existe e que a mulher da foto ela se chama Heather White.
E foram encontradas algumas mensagens dela em 2004 num site de paródia cristã, truelychristian.com. O boato de que ela havia cometido suicídio era falso. Primeiramente, não há nenhum registro de sua morte, e segundo, é que foi encontrada uma conta no Twitter dessa mulher em 2009 com um link de sua conta atual no MySpace. Também encontraram uma foto dessa mulher em 2013. Bom, se ela não está morta, por que ela inventou a história do suicídio? Bem, pode não ter sido Heather, a dona da postagem e da conta da Kate no 4chan. Pode ter sido o usuário Killer Jeff, que além de criar a creepypasta do Jeff the Killer, pode ter inventado uma outra história para se tornar um novo mistério da internet. Então, essa foi a verdade sobre a foto que tanto assusta as pessoas na internet. Tudo indica que deve ter sido uma foto dela ou de uma outra pessoa que sofreu uma montagem no Photoshop para ter ficado daquela forma. Então, não precisam se preocupar porque isso provavelmente foi uma montagem barata de uma pessoa que, infelizmente, foi feita de chacota. E eu já tô deixando claro que pessoas acima do peso não merecem passar por isso que Heather passou. Heather pode até não ter realmente sofrido com aquilo, mas milhares de pessoas sofrem com isso todos os dias. Milhares de pessoas acima do peso sofrem preconceito e são feitas de chacota pela sociedade. Então, se você pratica preconceito contra pessoas acima do peso, cara, para, por favor, porque isso é errado e essas pessoas também são humanas e elas também têm sentimentos. E se você continuar fazendo essas pessoas de chacota sem elas ter feito nada pra você, ela provavelmente vai cometer suicídio e você vai ter que carregar esse fardo pro resto da sua vida. Antes de irmos para a última camada, vamos falar sobre o The Jetpack Man. The Jetpack Man foi um cara que foi visto sobrevoando os céus de Los Angeles, pelo menos 5 vezes em 2020 ou 2021. Vários pilotos de avião relataram ter visto o homem do jetpack em altitudes de cerca de 5.000 pés a 1.500 metros. Não se sabe se cada avistamento é a mesma pessoa ou se pode ter sido um drone projetado para se parecer uma pessoa com um jetpack. Nem jetpacks nem drones grandes são comumente voados nessa altitude ou essa distância da Terra. E não houve nenhum avistamento de decolagem ou pouso. Foi teorizado pelo FBI e pela FAA que o homem do jetpack é na verdade um balão. Em agosto de 2020, dois pilotos de linha aéreas diferentes relataram ter visto um cara em um jetpack pairando perto de Lax a 3.000 pés, 910 metros, ou 300 jardas, 270 metros do curso dos aviões, em uma final de 10 milhas, 16 quilômetros. Em 1997, um piloto relatou: "Acabamos de passar por um cara em um jetpack. Do lado esquerdo, talvez 300 jardas, 270 metros, ou mais ou menos na nossa altitude." E o piloto SkyWest respondeu: "Acabamos de ver o cara passando por nós no jetpack." Esse caso permanece um mistério até hoje, ele realmente aconteceu. Só não sabemos se era um balão ou se realmente era um humano. Só que não é normal jetpacks voarem naquela altura, mas... nunca se sabe. Japan Supermarket Father's Day Drawing Creep. Essa foto se origina de uma campanha de um supermercado que decidiu colocar folhetos em suas dependências da loja de Dia dos Pais, e uma criança de 5 anos colocou no supermercado: "Querido pai, obrigado pelo seu trabalho árduo. Mãe, por favor, venha depressa." E ele desenhou essa figura totalmente bizarra e dá uma sensação, cara. É muito perturbadora essa foto, e se você tem cabeça fraca e se impressiona fácil, provavelmente você
não vai conseguir dormir porque esse rosto é muito perturbador. A origem desse desenho foi de uma criança lá do Japão que fez um desenho especial de Dia dos Pais. Esse desenho provavelmente deve ter sido por uma criança que tem um problema em casa, que os pais devem brigar, e ele provavelmente deve ter visto um filme de terror, alguma coisa assim, e criou essa figura horrorosa na cabeça, resultado de brigas, filmes de terror que ele já acabou vendo, amigos imaginários e todos os problemas que acontecem na casa de uma criança. E ele deve ter chegado nesse resultado. Eu sempre tento trazer a melhor coisa possível aqui pra vocês poderem dormir em paz. Mas provavelmente deve ser isso que eu falei, brigas em casa. Ele deve ter visto essa figura em algum lugar, ou uma figura parecida, e acabou desenhando esse bicho totalmente horroroso. A epidemia dos risos na Tanzânia. Em 1962, na Tanzânia, um estudante começou a rir numa escola em Kashasha. As risadas rapidamente se espalharam por centenas de pessoas, fazendo com que as escolas fechassem durante meses. Os pesquisadores acreditam que foi causado por estresse e tensões sociais. Nenhuma explicação oficial foi dada. Você com certeza deve estar se perguntando como pessoas rindo muito mais que o normal, todos os dias sem parar, basicamente por 6 meses seguindo, diariamente, todos os dias rindo. Isso não faz sentido algum. Eu analisei que se pessoas rissem o dia todo sem parar, elas provavelmente morreriam. E eu acho que tudo isso deve ser uma grande hipérbole que provavelmente é apenas uma histeria em massa que se popularizou. Eu imagino que fosse uma cidade muito entediada, alguém fez alguma coisa, pegou e se espalhou como um grande incêndio. Olhando mais a fundo, eu vi que o primeiro surto em Cachaça durou cerca de 48 dias. A escola foi forçada a fechar em 18 de março de 1962, quando foi aberta apenas em 21 de maio. Uma segunda fase do surto afetou mais 57 alunos. O internato só para meninas fechou novamente no final de junho. A epidemia espalhou-se por Nishamba, no distrito de Muleba, uma aldeia a 89 quilômetros a oeste de Bukoba, onde viviam várias das meninas. Em abril e maio de 1962, 217 deões, em sua maioria jovens, tiveram ataques de riso ao longo de 34 dias. A escola Cachaça foi processada por permitir que as crianças e seus pais transmitissem o vírus para as áreas vizinhas. Em junho, a epidemia do riso se espalhou pela escola secundária feminina de Ramanchenye, afetando 48 meninas. Outras escolas e a aldeia de Canhanjereka também foram afetadas até certo ponto. O fenômeno morreu 18 meses depois de ter começado. Todas as áreas afetadas estavam num raio de 160 quilômetros de Bukoba. Ao todo, 14 escolas foram fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. E claro, nenhuma explicação, além do óbvio, onde um monte de crianças perceberam que poderiam sair da escola se rissem o suficiente, é claro. No Mercy em México. No Mercy em México é um vídeo totalmente bizarro e perturbador que foi postado em vários sites de gore. No Mercy em México é um vídeo que retrata o brutal assassinato de pai e filho em uma pequena cidade do interior do México. Esse vídeo ele foi detalhadamente gravado mostrando o assassinato dos dois. Nesse vídeo ele é tão brutal que no assassinato do pai e filho é possível ver órgãos dos dois, os olhos decapitados, membros para fora, muito sangue, gritos e agonia. É talvez um dos vídeos mais perturbadores da internet e eu não recomendo que você veja, pois você vai vomitar, passar mal, ter ânsia de vômito e eu não quero ser responsabilizado, então eu já tô avisando, cara, não pesquise esse vídeo. Esse vídeo foi gravado há 2 anos atrás e não se sabe ao certo em qual lugar que foi e o dia, só se sabe que o vídeo já é um pouco antiguinho. Os dois são decapitados.
com uma faca e... Cara, dá pra ver os órgãos deles, que é bizarro. E eles gritam, tem sangue pra tudo quanto é lado. E esse assassinato foi cometido pelo cartel mexicano, que vocês sabem que é bem brutal. Provavelmente foi um acerto de contas e dá a entender que depois do assassinato, eles enviam a cabeça dos dois para a mãe e esposa dos dois. A Mulher Cachorro. A Mulher Cachorro foi uma aparição vista no México. A data não se sabe ao certo, mas essa mulher de repente foi filmada nas câmeras de segurança de uma casa no México. Essa mulher se parece muito com um cachorro que está correndo ao redor de uma casa e pelas ruas do México. Essa mulher não se sabe a identidade ou certo, e sim que ela anda como um cachorro e é totalmente deformada. A veracidade desse vídeo é bem duvidosa, pois não há nenhuma prova e nenhuma notícia na internet sobre isso. Foi mostrada uma foto do que pode ter sido essa mulher, e essa foto não passa de um hamster que foi editado com o cabelo de uma mulher feito no Photoshop. Que parece o cabelo da Lana Rhoades, mas melhor ficar quieto. E esse caso nunca foi investigado por polícia ou por ninguém. Nenhum fórum no Reddit fala sobre isso. 4chan, não encontrei absolutamente nada. E o que basta acreditar é que esse vídeo é totalmente falso e que foi criado em Photoshop ou alguma coisa da conspiração, mas nunca se sabe. O Vigia da 657 Boulevard. Esse caso, conhecido como o caso do vigilante da 657 Boulevard, ganhou atenção significativa na mídia e entre o público devido à natureza perturbadora e misteriosa das cartas recebidas pela família Broaddus após a compra de sua nova casa. As cartas foram ameaçadoras e detalhavam um observador que se autodenominava o Vigia, afirmando de que sua família estava sendo vigiada por gerações e que era a vez dele assumir essa vigilância. O conteúdo das cartas era preocupante e fazia referência a detalhes específicos sobre a família, como o tipo de carro que tinham e o número de crianças. A família Broaddus se viu perturbada e ameaçada por essas mensagens, o que levou à preocupação com a segurança deles e à investigação por parte das autoridades locais. A natureza anônima e as ameaças contidas nas cartas causaram grande desconforto e medo na família. Esse caso intrigou muitos, levantando questões sobre a identidade do autor das cartas e se representava uma ameaça real à segurança da família. A complexidade e a natureza inexplicável do caso continuaram por ser um mistério, com poucas respostas definitivas sobre quem era o vigia ou por que escolheu enviar essas cartas à família Broaddus. Essas cartas suscitaram uma série de questões sobre a segurança em residências e a privacidade das famílias, provocando debates sobre até que ponto a segurança de um indivíduo pode ser comprometida por ações desconhecidas e ameaçadoras como essa. É um caso que levantou preocupações legítimas sobre segurança e privacidade, além de mostrar como ameaças anônimas podem ter um impacto profundo na vida de uma família. Michael Langford é o suspeito original da família de ter enviado as cartas. Considerando que nunca houve um carimbo ou endereço do remetente, isso me faz pensar que não havia razão para realmente enviá-las. Então eles tiveram que entregá-las. Me deparei com o obituário e registros de óbito de Michael Langford. O Michael Langford nasceu em 1953 e morreu em abril de 2020. Michael viveu quase toda sua vida em Westfield. Seu obituário diz que ele adorava ler e tinha uma rotina semanal. Ele ia até a biblioteca todas as segundas-feiras para comprar livros novos. Ele também adorava nadar, tanto que recebeu o apelido de Rei da Bala de Canhão. Ele tinha duas irmãs, Abby, Cat, e dois irmãos, Brian e Sandy. Algo que sabemos sobre o 657 Boulevard é que ele tinha uma piscina linda.
Também sabemos que Michael teve algum tipo de obsessão, grande ou pequena, quando criança pelo 657 Boulevard, e que morou em frente àquela casa quase toda a sua vida. Ele teve a oportunidade perfeita para vigiar essa casa. Depois de ler o obituário de Michaels, também descobri que ele havia sido colocado em um hospício e faleceu no que é descrito como pacificamente. Para mim, isso significa que ele ficou doente e, portanto, foi colocado em um hospício. Bom, chegamos ao fim do iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que eu me aprofunde mais em algum tópico desse iceberg, fale nos comentários. Falou!